Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso primeiro podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que está presente no nosso dia a dia, mas muitas vezes passa despercebido. Como somos persuadidos a consumir? A nossa equipe é formada por mim, Laila Cristine Ferreira dos Santos. Teremos a participação, ocupando a mesa desse podcast, a Maísa Regina de Oliveira, a Maquicleia Martins Lima, a Nicole Santana Pereira de Deus, a Valéria Maria Veloso Caetano e a Jordana Laila da Fonseca. Edição: Benito César Veloso e o Aleca Grimon. Este podcast foi realizado como composição de notas de processual em 2 da disciplina de Psicologia Social 1, ministrada pela nossa professora Lídia Brelas da Silva. E nesse episódio vamos falar sobre temas que estão presentes no nosso dia a dia, mesmo quando a gente nem sequer percebe eles. Vamos explorar como a persuasão atua nas nossas escolhas e comportamentos, desde uma simples propaganda ou até mesmo uma conversa social entre os amigos. Você já se perguntou como a atitude muda? Ou por que mudamos de opinião depois de um vídeo ou talvez de uma postagem? Vamos falar sobre os mecanismos por trás da mudança de atitude e o papel da comunicação nisso tudo. Será que tomamos decisões realmente conscientes ou estamos sendo levados por estratégias invisíveis? Vamos explorar um pouco como a publicidade e os influenciadores digitais usam técnicas de persuasão, influência social e mudança de atitudes para moldar as nossas escolhas. Fica comigo até o fim que você vai começar a enxergar a propaganda de outra maneira. Obrigada, Laila. Olá, sou Maísa Brum e neste bloco falarei sobre a persuasão em nosso dia a dia. A persuasão está presente em todos os espaços, na política, com discursos persuasivos, repetição de ideias e uso emocional de imagens. Por exemplo, o pensamento: ele vai ganhar mesmo? E seu voto muda só porque você quer estar do lado vencedor. Na família, os conselhos e as imposições podem moldar decisões desde a infância. Quando os pais dizendo ao filho: se você me ama, vai fazer isso por mim. A persuasão apela à emoção e ao vínculo afetivo para obter conformidade. No marketing e na publicidade, as cores, os sons e frases de impacto nos convencem em segundos. As promoções relâmpago com frases como somente até meia-noite ou últimas unidades criam um senso de urgência que anula o pensamento racional. Ou um comercial de um produto com um influenciador famoso dizendo: eu uso e recomendo, você também vai amar. A autoridade e a admiração transferem credibilidade ao produto. E muitas vezes sabemos disso, o influenciador nem usa esse produto. Nas redes sociais, os números de curtidas, os comentários e os compartilhamentos criam uma autoridade social que influencia nossas decisões. O influenciador posta: esse foi o melhor investimento que fiz nos últimos tempos. Link nos stories. Mesmo que não haja prova concreta, o número de curtidas e seguidores funciona como autoridade social. Mas afinal, o que é persuasão? Persuadir é influenciar atitudes, decisões e comportamentos. É convencer o outro com argumentos, emoções ou pressão social a adotar um determinado ponto de vista ou tomar uma ação. E ela trabalha junto com a influência social, ou seja, o que os outros fazem, vestem, consomem ou defendem influencia diretamente aquilo que sentimos vontade de fazer. Quem nunca ouviu um clássico? Todo mundo está fazendo isso. Se eu fosse você, não ficava de fora. Tá todo mundo comprando. Esse tipo de frase ativa o efeito manada. E o que é esse tal efeito manada? O efeito manada é um fenômeno psicológico e social em que as pessoas tendem a seguir as ações ou decisões de um grupo, mesmo que isso vá contra seu julgamento pessoal. A gente sente que, se não for agora, vai perder algo. E é aí que nossa decisão deixa de ser racional. Ela passa a ser motivada por pressão social e emocional. E o que nos diz a psicologia social? Autores como Aronson, Wilson e Ackert, no livro Psicologia Social de 2015, explicam que a pressão social é tão poderosa que pode mudar nossas crenças
em nossos comportamentos, mesmo que no início estivéssemos completamente contra aquela ideia. E tem algo que intensifica ainda mais esse efeito: a presença de alguém que a gente admira. Pode ser um influenciador de idade ou até aquele líder carismático do nosso grupo social. E quando essas figuras defendem uma causa ou um comportamento com convicção, é como se o nosso filtro crítico automaticamente baixasse. A gente começa a aceitar a ideia com muito mais facilidade, quase que sem perceber que estamos sendo convencidos. É como se a confiança que temos nessa pessoa se transferisse para o conteúdo que ela compartilha. E o nosso desejo de pertencimento ou de aprovação social entra em cena com força total. Afinal, se alguém que admiramos acredita naquilo, talvez a gente também devesse acreditar. Esse mecanismo é explorado o tempo inteiro nas redes sociais, na publicidade, na política, e por isso tão importante refletir. E aqui fica a grande pergunta como reflexão: o que é realmente nosso? E o que estamos absorvendo sem pensar, apenas porque veio de alguém popular ou carismático? Será que estamos mesmo no controle das nossas escolhas? Ou será que, sem perceber, estamos dançando conforme a música do grupo? Vale a pena parar e pensar: o que é meu desejo? E o que é só efeito manada? Valéria, traz isso pra gente. Valeu, Maísa. Vou começar com uma pergunta rápida. Por que pagamos R$ 20 num café na cafeteria que poderia fazer em casa por R$ 2? A resposta tem tudo a ver com o tema deste bloco. Eu sou Valéria Veloso e neste bloco irei falar como muda-se uma atitude. A verdade é que nossas escolhas de consumo nem sempre são racionais. Muitas vezes, elas são emocionais, sociais ou até inconscientes. E é aí que entra o poder da publicidade. Quando a gente fala de publicidade e persuasão, no fundo, a gente está falando sobre uma coisa bem específica: como as marcas tentam mudar a nossa atitude. Mas o que isso significa exatamente? Atitude, no contexto da psicologia, é basicamente a forma como a gente pensa, sente e age em relação a alguma coisa. Pode ser um produto, uma marca, uma ideia ou um comportamento. Por exemplo, se você acha que refrigerante faz mal, essa é sua atitude em relação a esse tipo de bebida. E o trabalho da publicidade é justamente tentar mudar isso, para que você passe a ver o produto de uma forma mais positiva. E quem sabe até volte a consumir. Mas como isso acontece na prática? Existem algumas estratégias muito comuns que a publicidade usa para mexer com a nossa percepção. Uma delas é o apelo emocional. As marcas criam propagandas que fazem a gente se sentir bem, emocionado, nostálgico, inconscientemente. A gente começa a associar aquela sensação boa ao produto. Outra técnica poderosa é a repetição. Sabe aquele jingle que fica na sua cabeça o dia todo? Isso é proposital. A familiaridade com a marca aumenta quanto mais a gente vê ou ouve sobre ela. E isso, por incrível que pareça, influencia muito nas nossas escolhas. Tem também o uso da autoridade e da prova social. Ou seja, quando uma celebridade ou especialista recomenda um produto, ou quando a propaganda mostra que todo mundo está usando. Isso faz a gente repensar nossas atitudes. Será que esse produto é melhor do que eu pensava? Quando a propaganda mostra que 9 em cada 10 pessoas preferem isso, está usando prova social. Quando oferece brindes ou amostra grátis, está usando reciprocidade.
E quando diz que é por tempo limitado, está mexendo com a escassez, que nos dá aquela sensação de urgência. E tem um outro truque bem interessante, que é trabalhar com a dissonância cognitiva. É quando a propaganda cria uma certa tensão entre o que você acredita e o que você faz. Por exemplo, você se considera uma pessoa saudável, mas consome muito açúcar. A publicidade pode usar essa contradição para te convencer a mudar. E, claro, te oferecer um produto mais saudável como solução. No fundo, mudar uma atitude envolve 3 coisas: mudar o que a pessoa pensa, o que ela sente e, por fim, como ela age. E é exatamente nesses 3 pontos que a publicidade atua. Então, da próxima vez que você se pegar dizendo: "Nossa, nunca pensei que fosse gostar desse produto", para e pensa: será que sua atitude mudou? E será que foi por influência de uma boa propaganda? Será que foi você que mudou de ideia? Ou foi a publicidade que mudou sua atitude sem você perceber? E adivinha quem domina essa arte? Os influenciadores digitais. Jordana, conta pra gente como eles se tornaram os grandes vendedores do século XXI. Obrigada, Valéria. Meu nome é Jordana e nesse bloco vamos falar sobre o poder dos influenciadores. Atualmente, os influenciadores são peças-chave na publicidade. Diferente das propagandas tradicionais, eles falam com a gente de forma mais próxima, quase como amigos. Quando o influenciador mostra um produto no Instagram, ele não está só vendendo, ele está dizendo de forma indireta: olha só como isso faz parte do meu estilo de vida, você também pode ser assim. Esse tipo de influência é poderosa porque mistura autoridade, proximidade emocional e prova social. Isso pode ser muito perigoso a partir do momento que muitos influenciadores promovem produtos e serviços que não são eficientes e podem ser até prejudiciais, como apostas esportivas e jogos de azar. Eles criam uma narrativa de dinheiro fácil ou ganhar jogando. E isso atinge principalmente jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade. É aí que entra a responsabilidade ética. Mesmo sabendo que sua influência para esta divulgação vai causar danos irreparáveis aos seus seguidores, a proposta de valores exorbitantes faz com que os mesmos fechem os olhos promovendo esse tipo de jogo. A Magicleia vai trazer para a gente um pouco mais sobre esse assunto. Fique ligado no Psicocast Social. Neste episódio, você acompanha como a persuasão está presente nas escolhas mais simples do dia a dia. Seja ao seguir um influenciador, mudar uma atitude ou decidir por uma compra. Entenda como reconhecer essas influências e tornar-se um consumidor mais consciente e preparado. Eu sou a Magicleia e vamos fazer uma discussãozinha ética sobre a promoção de jogos de azar, né? A gente precisa olhar com seriedade para esse cenário. A capacidade de influenciar vem com responsabilidade. Quando pensamos em influenciar, promovendo produtos duvidosos, precisamos levantar uma questão importante. Até onde vai a responsabilidade ética de quem influencia? Aronson, Wilson e Acker, no livro Psicologia Social, de 2015, nos lembra que a capacidade de influenciar os outros traz consigo uma responsabilidade moral, especialmente quando essa influência é usada para promover comportamentos que podem ser prejudiciais, individual ou coletivo. Essa persuasão não é neutra, ela tem impactos reais e, quando usada de forma irresponsável, pode estimular comportamentos de riscos como vícios e endividamentos. Um exemplo que temos agora é a CPI das bets, onde pessoas que têm alcance de público muito grande
usam suas redes sociais para divulgar produtos, jogos de azar, omitindo os riscos e exagerando nos ganhos, né? E escondendo o fato de que estão sendo pagos para isso, sem pensar no coletivo, gerando assim grandes impactos sociais, éticos, físicos, financeiros e psicológicos. O consumidor deve estar ciente dos pós e contra dessa questão dos jogos de azar. E com certeza a educação é uma das formas que temos para conscientizar dos riscos dessa manipulação diária. E que já que estamos falando de educação, né, vamos ver com a Nicole como resistir a essa manipulação diária. Como ser um consumidor consciente. Nicole, é a sua deixa. Conta aí pra gente. Obrigada, Maquicleia. Olá, meu nome é Nicole e neste bloco estaremos dando seguimento ao tema sobre como ser um consumidor mais consciente. Depois de tudo que as colegas falaram, podemos perceber o quanto estamos rondados por estratégias de persuasão o tempo todo, seja em propagandas, nas redes sociais, no Instagram, pelos influenciadores ou até nas entrelinhas de uma conversa informal. Você percebe que o marketing está presente o tempo inteiro, influenciando nossas decisões de uma forma que às vezes a gente nem sequer percebe. Mas a pergunta é: como podemos resistir a isso e fazer escolhas mais conscientes? Bom, vamos falar de 3 passos. O primeiro é: questione a origem da mensagem. Aquilo que parece uma simples opinião ou recomendação pode, na verdade, ser uma propaganda disfarçada. Quem que está falando? Essa é a pergunta primordial. Quem que está falando? A gente sempre deve se atentar a esse ponto. Há algum interesse comercial envolvido? Essa análise crítica, ela é fundamental para a gente conseguir se equilibrar no que a gente permite ou não, né? A gente saber quem que está falando. Segundo ponto, pergunte-se honestamente: eu realmente preciso disso? Ou estou desejando por impulso, levado pela emoção ou por um sentimento momentâneo? Tipo assim, muitas vezes você vai querer uma coisa que antes até então nem existia. E por quê, né? Qual o sentido, qual a necessidade? É um ponto bem importante também que, na maioria das vezes, já para ali, né? A nossa vontade de seguir por impulso. Terceiro ponto, busque informações antes de comprar. Compare as marcas, leia sobre a qualidade do produto, entenda se é de fato útil para você ou se foi apenas bem vendido. E o mais importante de todos também, não confunda a admiração que você tem por alguém por confiança. Só porque gostamos ou admiramos um perfil, um estereótipo, não significa que tudo que essa pessoa te indica ou ela usa também é bom ou necessário para você. Influência não é autoridade. A verdade é que, de qualquer forma, o marketing é extremamente forte. Ele mexe com nossos desejos mais profundos, mas o conhecimento e a reflexão crítica também é. E são eles que nos ajudam a não sermos apenas consumidores, mas sujeitos conscientes das nossas escolhas. Bom, eu fico por aqui, que essas reflexões sigam te acompanhando, e agora é com você, Laila. Espero que esse conteúdo tenha feito você refletir sobre as suas escolhas como consumidor. Se você gostou, compartilhe com alguém. Eu acho que todo mundo precisa ouvir isso, hein? E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. E lembre-se, consciência é liberdade, e liberdade é o maior poder que você tem. Até a próxima. Esse foi o nosso Psicocast Social. Lembre-se, toda propaganda é construída para tocar emoções, não razões. Antes de comprar uma ideia, um produto ou um estilo de vida,
Pergunte-se: isso faz sentido para mim ou só parece fazer porque foi bem contado? Até uma próxima!